Glória a Deus, boa noite a todos, em nome de Jesus. É uma alegria que nós podemos chegar também a cada lar. Esse tempo de virada de ano é muito importante. Temos que considerar aquelas coisas que Deus nos falou durante o ano e, acima de tudo, estar com o coração bem aberto para aquilo que Ele já tem falado concernente a 2021. 2020 foi um ano bem diferente para muita gente, de certo modo, a terra, a sociedade e, por que não dizer, a própria igreja do Senhor foi completamente abalada. E eu entendo que Deus está, na verdade, abalando todas as coisas que são removíveis, para que fique somente aquilo que é inabalável. E tendo esse entendimento, tendo essa consciência profética, nós, não somente esse ano, mas todos os anos, principalmente quando vai se aproximando a virada do ano, a gente procura se colocar diante do Senhor com muita sensibilidade. Já por muitos anos nós temos movido de uma maneira não somente apostólica, mas profética também. Todo aquele que tem uma visão, um ouvido profético, ele tem um interesse sim em saber aquelas coisas que vão acontecer no ano que está então chegando. Nós estamos aí já no limiar de um novo ano, estamos entrando para 2021 e é muito importante ter uma perspectiva daquilo que Deus deseja para esse novo ano. Então já há muitos anos nós temos recebido impressões no nosso espírito e nós procuramos estar alinhados também, conectados com muitos outros ministérios proféticos. Quando eu falo ministério profético, estou falando de homens e mulheres de Deus que têm, na verdade, um ouvido conectado com o céu. São ministérios a nível mundial reconhecidos e balizados. E a cada ano eu posso perceber de uma maneira tão clara que muitas das coisas que o Senhor vai colocando em nosso coração está bem alinhado com aquilo que o Espírito Santo está falando em lugares tão distantes, com outros homens e mulheres de Deus. Apocalipse, ele coloca um princípio muito importante diante de nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É interessante que está no plural, isso indica que é uma voz só. Por isso, a mim não surpreende muito quando muitos detalhes, até de maneira ipsis literi, que o Senhor nos deu aqui, deu também a outros ministérios. Posso dizer que é uma conexão espiritual, estamos alinhados aí. E esse ano, então, o Espírito Santo começou a tratar de uma maneira tão profunda com a sua igreja, não só no Brasil, mas em tantas nações, a despeito de tanta coisa negativa que a gente viu. Deus usou essa situação para estabelecer algumas coisas na igreja. Um maior nível de entendimento acerca da família, houve muita reconciliação, ministérios, famílias, um reconhecimento maior do nosso sacerdócio diante do Senhor. Quantas vezes aqui na casa eu já falei que pela primeira vez toda a terra, o ocidente, conectado com Israel, pela primeira vez coincide uma festa da Páscoa, justamente no calendário judaico, com o restante do planeta, e pudemos celebrar a Páscoa todos no mesmo tempo. E pela primeira vez tivemos uma Páscoa aí nos moldes de Êxodo 12, dentro das nossas casas, com as famílias, como aconteceu exatamente lá na época de Moisés, em Êxodo 12. E é muito importante agora, nessa virada do ano, estarmos com os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais e, acima de tudo, o nosso coração muito aberto, para saber como será o mundo, como será a igreja pós-pandemia. As pessoas já estão fazendo a seguinte distinção: há a vida antes do coronavírus e pós o coronavírus. Vai ser algo completamente diferente. Deus colocou no meu coração 14 impressões proféticas para 2021 e além.
A palavra do Senhor diz: Deus não fará nada na terra, está escrito lá em Amós, sem antes revelar uma classe de pessoas. As quais pessoas? Os profetas. Se as pessoas que não conhecem a Deus, a pessoa que é ímpia, não tem a mínima noção de Deus, ela abre bem seus ouvidos e vai ouvir os prognósticos dos feiticeiros. Tem programa na televisão, por exemplo, final de ano, um pouco antes da virada, ou durante a virada, coloca lá bruxos, feiticeiros, esotéricos para trazer prognósticos. E a maioria deles você vê que são prognósticos de morte. E certamente fora da palavra, não alinhados com Deus. Agora, os filhos de Deus podem buscar no Senhor. Deus, Ele trabalha em cima de tempos, trabalha em cima de estações e trabalha em cima de jornadas. Diga isso: Deus trabalha em cima de tempos, de estações e de jornadas. E Ele pode trazer de maneira tão clara a revelação daquilo que vai acontecer. Por exemplo, na casa, já falei algumas vezes, Deus deu perspectiva profética para nós aqui e colocou um slogan: 2020 seria o ano do quê? O ano para quê? O que Deus falou com a casa aqui? Qual a palavra profética para esse ano? Proclamar a vitória do Senhor. E você proclama vitória quando há aparentemente tragédia e caos. Nós não sabíamos o que ia acontecer, mas em novembro o Senhor já colocou de maneira bem clara essa palavra. E para 2021, a palavra que Deus colocou em nosso coração, ela está baseada em Isaías 60, verso 1, 2 e 3. Vai ser o ano sim para resplandecer a glória do Senhor. E eu quero compartilhar com você essa noite por que esse slogan, por que nós vamos trabalhar em cima disso. Porque a cada ano, quando o Senhor nos dá uma palavra profética para o ministério, uma PEV já há anos, e agora, depois que estabelecida aqui a casa, aqui Yarne, também serve para Yarne aqui. Deus tem dado essas palavras para nós e serve como uma guia para o ano todo. É como uma bússola espiritual que vai apontar como viveremos, onde caminharemos, o que ensinaremos, que linha seguir na casa. E eu quero deixar com você essas 14 impressões proféticas hoje. Coloque a tua mão em teu coração, nós vamos orar ao Senhor. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Nós bendizemos a ti por todas as coisas. Louvamos a ti por esse tempo aqui de virada. Estamos terminando, ó Pai, 2020. E apesar de tanta situação que veio por causa dessa pandemia que se instalou em toda a terra, em meio ao caos, à morte, ao abalo econômico, as incertezas que vieram, nós podemos levantar as nossas mãos hoje e declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos sentir de maneira tão clara teu Espírito agindo, nos alinhando com a tua palavra, com a tua vontade, nos preparando para um novo tempo. Senhor, haverá um tempo de recomeço em 2021. Ó Pai, é um tempo de reinício. Há algo tão extraordinário que o Senhor quer fazer, que o Senhor vai fazer. Senhor, nós queremos estar alinhados sim com a tua palavra, com os desejos do teu coração. Sabemos que estamos entrando num novo tempo, Senhor. Estamos entrando numa nova jornada e queremos entender, como os filhos de Zacar, os tempos e as estações. E nós abrimos o nosso coração nessa noite e que a tua palavra caia, ó Pai, numa boa terra hoje. Que haja aqui em nosso meio as pessoas, Pai, que estão assistindo essa reunião, esse culto de virada, Senhor, já no limiar do novo ano, possam receber essas sementes no Espírito, e elas venham frutificar. A tua palavra, Senhor, nos exorta: creia nos profetas e prosperareis.
Pai, quero trazer isso nessa noite, não como ensino, não estou aqui como um pregador, mas acima de tudo, Pai, baixa um manto, uma unção profética, Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e que venha cair essa semente em cada coração, para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, a cada ano, isso já acontece há muitos e muitos anos, nós com muita sensibilidade espiritual, procuramos buscar a direção profética para cada ano. E essa direção profética é ela que nos guia nas ações que nós tomamos, tanto no ministério como agora também aqui na igreja local, na Yarne. E como falei há pouco, isso nos serve como uma guia, nos dá uma direção, é uma bússola espiritual. Assim, de maneira muito particular, o que Deus falou com essa casa aqui, e com uma PEV, claro, que para outros ministérios, o Senhor dá uma outra linha, uma outra diretiva profética para eles, de maneira particular, quanto ao ministério deles, mas para nós aqui veio de maneira tão clara, que 2021 será o ano para resplandecer, sim, a glória do Senhor. E é interessante que quando vem uma palavra profética para nós, para nos guiar no ano seguinte, geralmente vem em cima de uma visão que Deus deu. Como foi 2020, minha esposa teve uma visão bem clara, que norteou então a palavra profética, aquilo que nós escrevemos lá, se não me engano, nas 12 páginas de decretos, foi em cima da palavra que tinha vindo, para declararmos sim a vitória do Senhor. E é interessante que agora, no final do mês de novembro, ela teve uma visão espiritual. E eu creio que essa visão, ela não diz respeito somente a nós aqui, como casa local, igreja local, não é somente a Yarne, mas eu creio que essa palavra ela é bem abrangente, porque há algumas coisas que Deus coloca em nosso coração, até em termos de palavra que ministra aqui, essas palavras vêm de maneira bem específica para casa. E agora há outras linhas de palavras que Deus coloca no meu coração, que eu creio que ela não é restrita somente à casa aqui, é para o corpo de Cristo de um modo geral. E como Deus tem dado a nós um ministério bem amplo, para a igreja de um modo geral, para o corpo de Cristo, algumas coisas que ensinamos na casa, também ensinamos em outros lugares onde vamos para ministrar. Porque é uma palavra que eu creio que ela é ampla para todo o corpo de Cristo. E eu creio que essa visão que o Senhor deu, a minha esposa, ela diz respeito a todo o corpo de Cristo, não é somente aqui para a igreja local. A visão é a seguinte: ela viu a igreja do Senhor como um farol, e esse farol ele estava aceso em meio a muita escuridão, em meio às trevas, e esse farol trazia um direcionamento muito claro, muito definido para as pessoas, e ela via essas pessoas completamente perdidas na escuridão. Mas à medida que esse farol vinha, a luz desse farol vinha, as pessoas iam começando então a se orientar. E o Espírito Santo daí deu já a interpretação e falou de maneira forte. A igreja do Senhor, por muito tempo, ela esteve como que oculta, sem manifestar a sua verdadeira identidade. Agora, nesses tempos de pandemia, está sendo uma oportunidade tão grande para a igreja do Senhor para um novo tempo. Eu creio que já iniciou em alguns ministérios, agora em 2020, e vai entrar de uma forma muito grande de 2021 em diante. A igreja que estava tão oculta, agora ela será vista com muito resplendor. E a igreja será assim um lugar de segurança a quem? Aos povos completamente perdidos. Por isso veio a palavra tão forte lá em Isaías capítulo 60, especialmente verso 1, 2 e 3. É muito importante nós vermos o que acontece com Israel também,
Você sabe muito bem que o calendário judaico, ele é completamente diferente do nosso calendário aqui do Ocidente. Lá em Israel, esse ano de 2020, já é o ano 5.781. No dia 19 de setembro, é o entardecer, até o entardecer do dia seguinte, dia 20, foi comemorado o ano novo judaico dos judeus, o Rosh Hashanah. Na primeira vez que fomos a Israel, nós tivemos a oportunidade, então, de participar da festa das trombetas e logo em seguida já participar do Rosh Hashanah, era a passagem de ano. Agora, isso tem muito a ver conosco como igreja. Você sabe que Israel é uma figura profética para nós. E muitas das coisas que acontecem com Israel tem muito a ver com o resto do mundo, o resto das nações. Então é muito importante que você saiba que esse ano de 2021, que se inicia, ele está ligado ao ano 5.781, lá no calendário judaico. Agora, uma coisa precisamos entender: a despeito de tudo aquilo que foi causado pela pandemia, nós vemos que houve ali consequências drásticas. Estamos aí em meio a tantas situações, consequências terríveis em tantos aspectos, na área da saúde, na área econômica, na área familiar. Quantos perderam aí entes queridos, né? Mas a despeito de tudo isso, essa palavra aqui de Isaías 60, ela se levanta diante de nós como igreja, como uma lâmpada que de fato se acende em lugar da escuridão. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia aí. Isaías 60, verso 1 a 3. O coronavírus trouxe um tempo de instabilidade, trouxe um tempo de achatamento financeiro, trouxe um tempo de perdas familiares, perdas na área econômica, um abalo emocional, trouxe abalo físico na saúde, trouxe abalos econômicos. A sociedade tem sofrido. E uma sociedade caída, um povo sem Deus, para eles, 2021 é um tempo onde não terão esperança. Vão entrar para um tempo de escombros, ou seja, os resultados daquilo que aconteceu no ano de 2020. Essa é a perspectiva. Você pode ver na mídia, o que a televisão coloca, é isso. Porém, nós não somos movidos pela mídia, nós não somos movidos pelos prognósticos humanos, nem ainda pelos especialistas aí, os expertos em economia. Não. A nossa bússola é a palavra de Deus. E essa palavra aqui, ela veio de maneira tão forte. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascido sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos vão andar ainda em perplexidade. Mas sobre ti, é a palavra da igreja, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão, sim, para a tua luz. Olha a visão que foi dada do farol, brilhando, trazendo luz às nações, e as pessoas sem rumo, encontrando agora um lugar de segurança. Que mais? E as nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. A primeira palavra, o primeiro verbo que aparece aqui, levanta-te e resplandece. Como igreja, vai ser um tempo para nós nos levantarmos, sim, e resplandecer. E a glória de Deus será conhecida assim pela igreja.
poderemos ter o maior tempo de glória se verdadeiramente estivermos alinhados com os propósitos de Deus. Porque como igreja local, aprova o Senhor aqui exprimir tantas pessoas aqui? Tem gente que foi exprimida que nem limão aqui. Alguns pisados que nem a uva lá no lagar. Tem pessoas aqui na casa, foram para a pança de óleo, experimentaram o seu Getsemane ali, de uma maneira tão forte. Essa palavra Getsemane eu peguei 2 vezes lá no Monte das Oliveiras, e as 2 vezes trouxe impacto. O que é Getsemane? É a pança de azeite. Getsemane é a palavra completa. Mane quer dizer unção, é o óleo que vem. E jet quer dizer o que? Pança. Pança de azeite. Não haverá mane se não houver jet. Não haverá unção, não haverá óleo se não houver o que? A pança. Estamos com os ouvidos proféticos abertos. 2020 foi o ano da pança, o ano do alinhamento, o ano do Gete, o Gete. E 2021 vai ser o ano da unção do óleo. Aleluia. Semane, aleluia. Será 2021. Então essa palavra aqui, ela é muito profética. E é interessante que nesse tempo de pandemia levantou-se muitos profetas de caos. E nós temos que orientar muitas pessoas aqui da casa, aqui da igreja. Por favor, agora, não ouça esses profetas, porque todos eles começaram a trazer o quê? Pânico e terror. As mensagens com relação ao final do mundo, da vinda de Jesus, cresceram de maneira assustadora. E a maioria trazendo o quê? Uma disseminação de medo, de pânico no meio da igreja, para levar as pessoas a mais um clima de pavor, um clima de medo, do que basicamente colocar os olhos do Senhor para experimentar a sua vitória. Meu texto aqui é bem claro. Sim, as trevas cobrirão a terra. Haverá muitas trevas, sim. Haverá abalos econômicos, famílias abaladas. Mas a Bíblia é tão claro que em meio a essas trevas, o Senhor pede para nós nos levantarmos e resplandecer. E é nascido, ainda que há trevas no mundo, é nascido sobre a igreja o quê? A glória do Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e diga aleluia. E ainda que as trevas venham cobrir a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós, sobre a igreja, o que acontecerá? Virá o Senhor surgindo e a sua glória será vista sobre nós. Então a cada ano nós pegamos essas palavras que o Espírito Santo traz, compartilhamos aqueles que são filhos espirituais, os ministros, as pessoas ligadas a uma PEV, aos irmãos aqui da casa que estão debaixo aí da nossa guarda espiritual, do pastoreamento da casa, e também alguns irmãos que a nível nacional e a nível internacional também, eles nos consideram até como mentor espiritual. E as palavras então que vêm na virada sempre traz algo positivo a eles. Tanto é que pessoas já começaram a me procurar. Você já tem a palavra profética aí para 2021? Você já tem ela escrita? Sim, já temos. Falei, na virada ela vai ser colocada publicamente, vai ficar gravado. Vamos ver uma forma de colocar ela escrita também nos canais da igreja. E muitas pessoas têm norteado os ministérios deles por aquilo que o Senhor nos tem dado aqui. São pessoas onde nós temos ministrado, são pessoas que têm, de certo modo, um alinhamento, uma comunhão conosco, né? E eu quero passar, então, 14 perspectivas. Esteja com o espírito bem aberto. Se você não conseguir anotar, não tem problema, porque depois nós podemos dar uma cópia para você aqui. São 2 folhas, basicamente. Nós vamos ver uma forma de colocar na rede social lá para você ler, né? na página aí da igreja, no nosso site, também no Facebook, para que você tenha ela em mãos. Então, primeira imposição profética que veio de maneira forte
ao nosso coração. A pandemia, nós vemos que ela produziu sim uma grande crise econômica. E houveram tantos abalos financeiros. Muitas pessoas perderam emprego, outras pessoas estão vivendo hoje com bem menos do que viviam no começo do ano. Houve um corte nas finanças, clientes que foram perdidos. Agora, você pode dizer, apóstolo, qual a tua perspectiva para 2021? Será um tempo pior ainda, de maior achatamento? Pelo menos o que o Espírito Santo tem colocado em meu coração não é isso. Eu creio que haverá sim, na igreja do Senhor, uma grande onda da provisão de Deus que virá. Mas essa onda de prosperidade e provisão de Deus não vai vir em base àquelas campanhas de prosperidade que são muitas vezes feitas. Graças a Deus nós não trabalhamos com campanha de prosperidade, nós nem pregamos o evangelho de prosperidade aqui, porque nós cremos que quando tememos a Deus, os princípios de prosperidade se cumprem em nossas vidas. E essa onda de provisão de Deus, uma visitação tão grande na área financeira, virá na vida de pessoas, é como uma honra da parte do Senhor que virá para aqueles que têm cumprido alguns princípios bíblicos. Quais princípios? A generosidade na sua semeadura, no seu doar. Irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, têm sido fiéis nas ofertas, têm sido fiéis em primícias, têm aplicado o princípio de primícias, essas pessoas vão experimentar de uma maneira tão sobrenatural os recursos vindos de Deus. E uma das coisas que veio tão clara no meu coração, duas coisas serão levadas em conta para esse tempo de prosperidade que virá sobre a igreja: a maneira pela qual as pessoas semeiam. Primeiro fator, o tipo de semeadura que estão fazendo. É uma semeadura generosa? Porque a Bíblia coloca um princípio tão claro em 1 Coríntios: cada um vai colher segundo a semente que ele semeia, que ele planta. Se tem sido na verdade uma semente que honra o Senhor, uma semente generosa, haverá o quê? Uma colheita generosa. Esse é o primeiro ponto que o Espírito Santo colocou em meu coração. A segunda coisa, o segundo princípio para semear: a semeadura tem que ser num terreno fértil. A escolha do terreno onde vai semear. Por exemplo, você pode ter uma boa semente, maravilhosa, viçosa, mas se você semear num terreno infrutífero, ela vai dar resultado? Nenhum. Pegue uma semente viçosa, escolha a melhor semente, jogue num terreno pedregoso ou em cima de uma calçada, vai morrer. Então, duas coisas importantes dentro desse princípio: o tipo de semente que estamos semeando, e em segundo lugar, o tipo de solo onde ela está sendo lançada. É um solo fértil? Porque pessoas podem ter uma generosidade tão grande, mas semear errado. Tem ministérios que estão debaixo de uma vara de Deus, gente, estão em disciplina. Aí você semeia, você vai entrar em disciplina também. Eu já disse isso por muitos anos. Isso foi o quê? Talvez uns 10 anos. Nós somos abençoados por um engenheiro. E esse engenheiro, ele semeava por anos, todo mês. Chegava lá na minha conta e colocava R$300. Mas isso aí, anos e anos e anos. Acho que 10 anos mais. E quando chegava dezembro, ele dobrava, aí é R$600. Aí um dia a filha chegou: mas pai, olha, tem tanto ministério e missionários procurando, me ajude aí com R$10, me manda o número de conta, me ajude com R$20.
E você aplica, o Ministério do Levi nem precisa isso, ele é próspero, tal, viaja para muito lugar. Por que você não pega aí esse valor, R$300, poderia abençoar tantos outros missionários? Ele falou, eu não conheço outros missionários, eu não sei o que eles fazem, não sei o trabalho deles, mas o Ministério do Levi, eu conheço, é o ministério que dá fruto, e cada vez que eu faço isso, eu sou abençoado. E de fato, como foram abençoados esse casal de maneira tão tremenda, sempre trocando de carro, carros bons, e a esposa, sem esperar, o exército procura ela, dizendo que ela tinha direito à pensão do pai dela, que já tinha morrido, um valor enorme, todo mês. E ela viu isso como uma provisão de Deus por causa da semeadura. Então é muito importante você saber aonde vai semear. Paulo diz assim, ninguém pode contribuir por constrangimento e nem por necessidade. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu recebo às vezes, agora até parou ultimamente, mas eu recebi e-mails de pessoas chorando, pedindo oferta. Tive um que pediu até que eu pagasse a faculdade dele. Ai, paga a minha faculdade. Eu disse, puxa, falei para minha esposa, nem dos meus filhos eu pago 100%, deixo uma contrapartida com eles, para eles valorizar e saber, né, que a vida é dura, poderia até pagar inteiro, mas pagava uma parte só. Eu disse, eu não vou pagar, eu nem conheço a pessoa. E da África também, quantas pessoas pedindo. Agora, muitas vezes Deus nos dá direção para semear em pessoas, e nós obedecemos e semeamos sim, mas são pessoas tementes a Deus, que estão trabalhando, nós conhecemos o fruto do trabalho delas, então esse princípio é muito importante. Então, veio bem claro, haverá sim uma visitação do Senhor, ainda que no mundo vai faltar, vai haver escassez, porém não na igreja, e o Senhor vai visitar a igreja, de uma maneira tão forte, as pessoas que estão vendo isso, recebam no coração, porque não é só para a igreja local, eu creio que é para o corpo de Cristo isso, as pessoas que têm sido fiéis com relação aos princípios, dízimo, ofertas, as suas primícias, receberão da parte do Senhor de uma maneira tão sobrenatural, uma medida de honra, e vai haver a provisão do alto também. Agora, muito cuidado na semeadura, que obedeça esses critérios, sempre uma semente generosa e, em segundo lugar, num terreno adequado, porque tem muitas pessoas que têm uma semente generosa, mas ela quer reter e quer semear pior. Quem já trabalhou com lavoura aqui, com quintal? Neuci, Hamilton, se você queria uma colheita abundante, como você semeava? Escolhia a pior semente? A melhor, e com certeza a melhor daria uma colheita viçosa. Então essa é a primeira perspectiva profética. Segundo lugar, receba aí no teu espírito, a igreja do Senhor vai experimentar sim um alcance maior, através de um dos segmentos da sociedade, qual? A comunicação, principalmente através das redes de uso, através do uso das redes sociais. Vamos ter que entrar cada vez mais no mundo digital. O monte das comunicações é um dos 7 montes da sociedade, e que tem que ser tomado para o reino de Deus. E eu vi esse tempo de pandemia como a maior oportunidade para a igreja tirar das mãos de Satanás o mundo das comunicações. E através da tecnologia digital, há igrejas que alcançaram algo poderoso. Nós comecinho de mês de março, de uma maneira muito sobrenatural, um pastor de Portugal, pastor Reinaldo da Nova Aliança, me chamou, você poderia fazer uma gravação comigo aí, fazer uma live, ministrar alguma coisa? Sim, fizemos isso, foi 1 hora ali de edificação tremenda. Quando terminou, falei com meu filho, olha, sinto claramente que nós vamos ter que entrar nisso, cada dia vou fazer uma transmissão de uma palavra, para alimentar o rebanho, vai ficar aí meses sem reunião, vamos colocar algo. Era para alimentar as ovelhas aqui, mas de repente muita gente começou a mandar mensagem, começou a procurar, pessoas começaram a receber, ser impactado por aquelas palavras,
E esse ano tivemos aqui um acrescentar de pessoas, de famílias na igreja, pela palavra que receberam. Apóstolo Rony Chaves, a gente tem uma amizade com ele, e ele estava compartilhando há dias atrás, de maneira surpreendente, através das transmissões que eles fizeram, começou a chegar pessoas, e muitas das pessoas arrebentadas estavam em outros ministérios, mas sem alimento, sem apacentamento, sem um discernimento claro, e a igreja dele começou a rebanhar, estão discipulando essas pessoas, e a igreja teve um salto muito grande. Igrejas que não se prepararam dentro da área da tecnologia, ficaram para trás. Tem pessoas que perderam pessoas. Há igrejas que literalmente fecharam, sem poder fazer reuniões, não tinham público, não tinha como alimentar esses rebanhos. As pessoas começaram a procurar outras igrejas para ser alimentado. E eu creio que em 2021 nós vamos avançar ainda mais nisso. Glória a Deus. Tem irmãos aqui que têm tido sensibilidade na casa, eles têm semeado aqui no reino para bons equipamentos. Já tem uma mesa nova aí, né, de corte. Então 2021 vai haver uma melhora aí nas transmissões, ainda que não tenhamos mais, né, essas lives das 11 ao meio-dia. O Espírito Santo colocou no meu coração, era para um tempo, mas a partir de 2021 nós vamos ter algo diferente aqui. Há muitos temas que serão ministrados aí de maneira digital pelas redes sociais, para alimentar, para equipar o corpo de Cristo. E a igreja, ela vai ter que entrar, e é uma grande oportunidade da igreja fazer uso dessa ferramenta que muitas vezes esteve na mão do diabo. E é assim que nós vamos tomar o monte das comunicações. Nós temos 7 montes da sociedade. Agora, em particular, o Espírito Santo colocou em meu coração que o monte que vamos tomar em 2021 é o monte das comunicações. Porque há muitos demônios que atuam em meio às comunicações, gente. E nós vamos tirar, em nome de Jesus, a comunicação da mão desses demônios. E poderemos declarar assim: Jesus é o Senhor das redes digitais. E vamos usar para a glória de Deus. Irmãos que estão ouvindo aqui, prepare a sua igreja, seu ministério para entrar fortemente no campo das comunicações, aproveitar aí a tecnologia digital para expandir o reino de Deus. E vai ser uma grande oportunidade para isso de 2021 em diante, depois dessa pandemia. Terceira imposição profética. Amados, mais do que nunca será um tempo propício, sabe para quê? Para a evangelização. É interessante que em 2020 o Senhor já começou a falar conosco isso. Nós tivemos aqui a escola profética para ir ativando pessoas. Quando fizemos a escola, nem sabíamos que haveria aí a pandemia, e falamos: é tempo de ativação profética. Deus quer usar você fora das 4 paredes, onde você estiver. Então, amados, 2021 será um ano sim para a evangelização. E eu creio que agora em 2020 já começou o desatar dessa unção evangelística. Inclusive são pessoas aqui na casa, simplesmente tem que colocar para fora aquilo que o Senhor já colocou, o óleo que Deus colocou em você para evangelizar pessoas. Sabe por que vai ser um ano tremendo para o evangelismo? Porque muitos foram afetados pelas consequências aí da pandemia. E sabe como eles estão vivendo hoje? Sem paz, desesperados, mergulhados na depressão. Quantas pessoas completamente esgotadas, algumas desiludidas, algumas enfrentando ainda os resultados, as sequelas do Covid-19. Porque há famílias onde a pessoa não partiu, elas foram curadas, mas ficaram as sequelas que eles estão administrando até hoje. Problemas econômicos, problemas familiares. E a igreja será a visão profética que ela teve, vai ser um farol para trazer segurança. Que tempo extraordinário, que oportunidade estamos tendo de ser uma voz evangelística em meio a essas trevas, levar as boas novas do Evangelho.
2021 vai ser um ano, sim, para semearmos a semente do Evangelho com poder. Levanta a mão e diga aleluia. Outro detalhe, quarto lugar, mais do que nunca, haverá um desatar de curas e milagres. Porque o Evangelho ele será pregado de maneira completa, como foi lá nos dias de Jesus, como foi na igreja nos primeiros dias, ali no tempo de Atos. Aleluia! A graça de Deus vai se manifestar. Se há algo que é presente na igreja profética, é o fato dela estar relacionada com curas, milagres e sinais. Tem pessoas que colocam lá, igreja profética tal, mas não há nenhum sinal lá dentro. Não tem um testemunho de cura. Glória a Deus, algumas coisas têm acontecido em reuniões simplesinhas aqui, de oração na segunda-feira. A Joelma, ela teve lá o problema do Covid, e daí ficou, me parece, com a sequela, né, em termos de cardíaco, coração. E ela ia fazer uma viagem aí já tinha que ir no médico para ver. Minha esposa disse aqui na reunião, né? Segura um pouquinho, espere, vai na terça-feira, porque na segunda-feira a igreja vai orar por você. E em nome de Jesus não vai ter nada, não vai ter nenhuma sequela disso daí. Glória a Deus. Ela veio, recebeu a oração, caiu aqui, debaixo da unção do Espírito Santo. Quem estava aqui viu. Glória a Deus. Na terça-feira fez um exame, né? Nada, sem nenhuma sequela. Aleluia. Pessoas na casa foram aí atingidas pelo Covid-19, estão todas vivas aí, graças a Deus. Uma igreja profética, ela tem que mover em curas, sinais, sim. Se não houver isso, tira lá da placa, tira lá do nome da igreja o termo profético. Aleluia. Está lá o Sérgio, a esposa também, curada totalmente, sem sequela nenhuma. O que faz uma igreja profética é a ação do Espírito Santo. Não adianta botar o nome profético se não há ali sinais, curas, milagres, se não há prodígio da parte do Senhor. Agora, eu creio que 2021 seremos uma igreja mais profética do que nunca. Os obreiros, os líderes dessa casa, se preparem. Vocês vão ter que operar sinais. Queremos ver resultados e sinais, porque o poder de Deus, o Espírito Santo está sobre vocês. Esse dom já foi dado, já foi ativado aqui. Tivemos reunião de evangelismo profético. Agora você tem que colocar para fora isso. Em nome de Jesus, haverá um desatar de curas, milagres. Será pregado o evangelho completo, como foi nos dias do ministério de Jesus e da igreja em Atos. Uma igreja profética está relacionada assim com curas, milagres e sinais. A pandemia produziu muitos danos e sequelas físicas, mas o poder glorioso de Deus será manifestado, trazendo muitas curas e milagres no aspecto físico. Quinto lugar, se prepare para novos empreendimentos proféticos. Tem gente que perdeu o trabalho, ele teve portas fechadas. Você não pode permitir, você que está assistindo aqui, essa liberação profética, você não pode permitir de maneira nenhuma que o espírito da resignação venha e tome você. Está tudo perdido, está tudo acabado, os clientes foram embora, a empresa onde eu trabalhava fechou, o que farei agora? Não, 2021 vai ser um tempo de novos empreendimentos. Novos empreendimentos surgirão, tanto na vida de homens, aleluia, como na vida de mulheres também. Algo já começou a acontecer em muitas pessoas no tempo de pandemia. Tiveram que recriar, reinventar as coisas e estão ganhando dinheiro hoje. A dentista faturando muito mais do que antes. Sabe como? Fazendo comida, servindo marmitas prontas agora. Nem quer voltar a exercer lá a profissão de dentista mais, porque enganou, está rendendo muito mais. E eu creio que 2021 Deus vai derramar sobre a igreja uma unção tão grande de criatividade, porque muitas inovações virão.
muitos inventos virão. Uma unção de criatividade continuará a ser desatada após essa virada de ano. Se começou em 2020, vai abundar em 2021 em todo o corpo de Cristo. Se prepare, porque novas atividades, novos trabalhos e novas fontes de geração de renda virão. Se prepare. Ninguém pode cruzar o braço e ficar resignado, tudo acabou, não tem mais solução, pronto, somos aí o resultado dessa tristeza da pandemia. Não. Haverá um tempo, sim, de visitação do Senhor, uma inovação dentro dos empreendimentos. Ninguém que teme a Deus, quem está conectado com os céus e ouve a voz do Senhor, vai ficar aí completamente parado, resignado, tem que se levantar. Você lembra nos dias em que a seca veio sobre Israel, está lá de maneira tão clara, lá no 1 Reis, na história do profeta Elias, o Senhor diz: levanta-te, vai lá para Serepta. Aquele lago, ou melhor, aquele riacho tinha secado, o disque-lanche lá, o meque-corvo não funcionava mais, já não tinha mais a carne e o pão. E o que Deus fala com Elias? Levanta-te e vai até Serepta. Aleluia. É tempo da igreja levantar, sair da resignação e se preparar para a unção de empreendimento que vem. Deus dará sabedoria, diga isso, Deus dará sabedoria a seu povo. Aleluia. Número 6. Um tempo de maior influência da igreja. A igreja que esteve no culto sem ser conhecida, ela vai ser conhecida assim, em meio à sociedade. A igreja vai aparecer: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, a luz do Senhor, e os povos caminharão, a luz que é nascida em ti, ó igreja. Nós vamos cumprir como igreja a nossa função, de acordo com aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Você lembra? De 2 a 16, a igreja o quê? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E se você funcionar como luz, como sal, aonde você estiver, você vai brilhar, você vai resplandecer. Aonde você estiver, as pessoas terão sede, porque você é um sal bom, com sabor, não um sal insípido. E uma das coisas que o sal faz é dar sede. E se você é um sal bom, você vai gerar sede. A igreja vai ser conhecida lá no teu trabalho, na escola, na tua vizinhança. Talvez até hoje não souberam que você era cristã. 2021 você vai ser conhecida assim, como coisa, por causa do resplendor na tua vida. É o tempo da igreja se levantar, aleluia, como sal, para se levantar como luz, aleluia. Não pode se esconder uma cidade iluminada que está edificada sobre o monte. A lâmpada, quando acesa, não é para ser colocado debaixo da mesa, mas aonde? No lugar que vai iluminar, em cima da mesa, pendurado na parede para dar luz. E a luz faz algo, a luz ilumina. Ainda que ela não manifeste, não tem nenhum som da luz, mas ela ilumina. A luz, quando chega nas trevas, silenciosamente, ela irradia a luz. E se você vai ser alguém que vai resplandecer a glória de Deus, onde você passar, você vai ter que irradiar a luz, pelo teu comportamento, pelo teu procedimento. Que tempo tremendo, aleluia, é a influência da igreja na sociedade. 7º lugar, falamos na casa alguns tempos atrás sobre o evangelismo profético. E em 2021 começa uma ativação tão grande do evangelismo profético. Ou seja, aquele evangelismo fora das 4 paredes, mas não vai ser um evangelismo de blá 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 blá, de conversa, não. É com demonstração de sinais. De maneira tão poderosa, o evangelho que Jesus pregava era o evangelismo profético. Nas ruas, fora da sinagoga. Se você vê os tantos 12, os 70,
lá no livro de Atos, o evangelismo profético acontecia onde? Fora das quatro paredes. Todo mundo quer um púlpito, todo mundo quer uma plataforma, acha que só pode resplandecer ali. Não! O evangelismo profético é lá fora. É no local do trabalho, é na escola. E o evangelismo profético, ele é carregado, ele é saturado de sinais. Cura, prodígios, maravilhas. Você lá no caixa do supermercado, pagando a tua conta ali, de repente o Senhor dá uma palavra de conhecimento. A menina do caixa está com a úlcera no estômago grande, e você tem a visão do estômago dela. Diz: olha, você não está bem, você tem uma úlcera, vou orar com você. É a isca que Deus vai usar para fisgar essa pessoa para o reino de Deus. Quem sabe você viajando no ônibus, saindo para o trabalho, ao teu lado alguém, você já percebe que está entristecido, e o Senhor já traz uma palavra de conhecimento, um desajuste conjugal, está havendo. Você pode falar com a pessoa, diz: olha, eu tenho um caminho de solução para você. É Jesus, aquele que veio para restaurar e unir. Com certeza essa pessoa vai se dobrar diante de Jesus. Haverá uma ativação desse tipo de evangelho, um evangelho profético, em meio aí às ruas, em meio ao teu local de trabalho. Nós pregamos um domingo aqui, vai lá na minha página, você vai encontrar uma mensagem lá sobre evangelismo profético, você vai entender como ele funciona. Aqui nos dias que tivemos a escola profética aqui, procuramos trabalhar um pouquinho em cima do evangelismo profético e ativação profética em cima disso. 2021 vai ser o ano do desatar da unção para o evangelismo profético. Agora, nessa palavra que o Senhor nos trouxe profética, infelizmente, nem tudo é alegria, porque o Senhor colocou algumas coisas negativas que acontecerão em meio à igreja, e por isso temos que estar atentos. Vamos estar com o coração aberto para discernir o direcionamento do Senhor, mas também com ouvidos prontos para discernir. Pelo seguinte: de maneira paralela a esse mover que vai haver, coloquei 7 impressões aqui, que estão voltadas a um mover completamente profético do Senhor. De maneira paralela a esse mover, muitos templos serão fechados. Há muitas pessoas que serviam o Senhor, quando voltar os cultos numa extensão total, já falei algumas vezes aqui, os pastores não verão essas pessoas. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se apostataram. Se apostatar significa sair do centro. Já saíram do centro, estão fora do reino. E com certeza, quando a igreja voltar a reunir, eles não irão. Templos foram fechados na pandemia em 2021. Templos serão fechados, sim. De maneira muito forte. Algumas igrejas irão minguar. Por exemplo, teve igrejas que minguaram. Quantas pessoas achavam que a igreja nunca poderia ter, de maneira nenhuma, por exemplo, um aplicativo para aplicar na questão das finanças? Ah não, tem igrejas que nem conta bancária tem, gente. Essas igrejas sofreram nesse tempo de pandemia. Caiu as entradas. Eu recebi comunicados de pastores dizendo: eu estou fechando a igreja, a arrecadação caiu, as pessoas sumiram. Foram igrejas que nunca se preocuparam em via internet e manter alguma coisa, ficaram paradas no tempo. E algumas dessas igrejas chegaram a fechar, outras minguaram. Pessoas deixaram de congregar, alguns entraram na sequidão. Eu preguei aqui há dias atrás como sair da sequidão espiritual. Há muitos irmãos dentro de igrejas que entraram para a sequidão, entrou muita apatia. Quanto desânimo espiritual, incredulidade. E eu recebi quantas vezes aí mensagem de pessoas nessa condição. Infelizmente algumas chegaram até um ponto de desobediência a Deus.
Eu não tenho dúvida, amados, o diabo usou esse tempo aí de confinamento para afastar algumas pessoas do centro. E são pessoas que em 2021 não estarão dobradas diante do Senhor. Quantas se apostataram, saíram do centro. E algumas, infelizmente, o Espírito Santo tem mostrado, não irão voltar a reunir-se. Alguns casos, famílias inteiras se apostataram. O diabo usou, da mesma maneira que Deus usou esse tempo de pandemia para gerar algumas coisas importantes na igreja, o diabo também usou. Para trazer medo, pânico, para destruir famílias, destruir casamentos. Aumentou a questão do feminicídio. Eu fiquei assustado com a reportagem que eu vi. O número de suicídios no Japão é a primeira nação em termos de suicídio, principalmente de jovens, que vão se atiram lá nos trilhos das linhas de trem. E diz a reportagem que o número de suicídios no Japão aumentou de uma maneira tão grande que superou o número de pessoas que morreram vítimas do Covid-19. Gente, isso é alarmante. Então o diabo usou toda essa situação aí também, e me veio bem claro. Agora, boas notícias, porque Deus colocou em meu coração também, em nono lugar, ainda que houve toda essa questão aí de afastamento, sequidão espiritual. No entanto, o Senhor terá, a partir de 2021, um tempo de restauração e uma direção aos que desejarem a presença de Deus, aos que reconhecerem: estou morto espiritualmente, estou seco, mas eu quero sair dessa sequidão, eu não quero permanecer nesse estado. E eles vão procurar um caminho de cura, um caminho de restauração. E com isso vai haver de maneira tão forte um tempo de mudanças de coberturas. Por que aquela cobertura já não é mais para ela? Serviu por um tempo, porém agora ela está num outro nível, numa outra luz. Ela precisa estar alinhada agora a uma cobertura que vai direcionar ela para aquilo que Deus quer, para os propósitos de Deus. As antigas coberturas foram por um tempo, e agora ela precisa de uma nova cobertura, para um alinhamento ministerial, com ministérios que de fato levarão ela a caminhar em novos níveis, dentro dos propósitos de Deus. O profeta Rony disse assim: olha, começou a aparecer na minha igreja aí, e assistir essa transmissão, um povo faminto que queria coisa de Deus, dizendo: olha, até agora eu não vi esse tipo de alimento. Gente, eu não quero trazer exaltação nenhuma para casa aqui, mas sabe o que vi da boca de algumas pessoas que vieram para cá, antes de vir, mandaram mensagem: disse, olha, a gente ouve vocês falar algumas coisas aí nos cultos, e mesmo aí nas transmissões, e eu nunca ouvi falar sobre isso. Tenho tantos anos de vida cristã, nunca me ensinaram isso, ninguém nunca falou sobre isso. A gente pode reunir com vocês aí? E glória a Deus. Minha esposa, irmão Almir também, eu sei quantos atendimentos aqui, conversando com pessoas que vieram aqui para casa e desconheciam muito os propósitos de Deus, e chegando aqui estão sendo alinhados. Amados, a igreja do Senhor é uma família, é a casa de Deus. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. E quando nós somos igreja, o Espírito Santo vai mexer com todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Algumas pessoas muitas vezes nunca foi ensinado como devia um certo tipo de prática, e as pessoas, desconhecendo isso, eram culpadas? Claro que não. A culpa recai sobre quem? Sobre quem estava dirigindo, que nunca ensinou, nunca orientou, nunca encaminhou. O ministério pastoral tem a função qual? Conduzir a ovelha. Quem é conduzido não se conduz a si mesmo. Agora, por que muitas pessoas estavam se guiando a si próprias, se conduzindo a si mesmo, fazendo coisas até que não estavam alinhadas com a palavra de Deus? Porque não tinha ninguém conduzido,
gente. Ovelha precisa ser conduzida, por isso Deus coloca ministérios na igreja. E muitas vezes, em nome do crescimento, passando em cima de muitos princípios. Haverá um tempo de restauração. Haverá um tempo em 2021 e além, que muitas pessoas que estão na sequidão, eles vão querer água pura e vão procurar ministério sério. E muitas igrejas estão crescendo nesse tempo de pandemia. Em vez de diminuir, elas estão aumentando de número, porque o pessoal está buscando de fato um alimento fresco. Aleluia. Número 10, 10ª imposição profética. É algo triste também, mas tenho que falar isso. Aproveitando essa perplexidade que está em meio à sociedade, em meio ainda ao povo de Deus, se levantarão muitos falsos mestres que vão aproveitar essa situação para trazer promessas não fundamentadas. Mercenários que farão campanhas muitas vezes de prosperidade para arrancar dinheiro das pessoas por causa da crise econômica. Então aquele velho slogan: não, se você der tanto vai receber tanto, e isso vai aumentar. E pessoas que não vão trabalhar em linha com a palavra de Deus. Então muitos falsos mestres se levantarão, aproveitando essas consequências que foram geradas pela pandemia, e ao invés de trazer soluções, vão trazer, sabe o quê? Medo, temor. Haverá aqueles falsos mestres que virão: é o fim do mundo, cuidado com a tua família, Jesus está voltando, tudo que está acontecendo, você vai ficar aí. Não é essa mensagem que nós vemos na Escritura. Nós vemos o quê? Uma mensagem de segurança, de amor, de restauração. A igreja se levantará, sim, haverá caos no mundo, mas na igreja ela se levantará de maneira gloriosa. Mas virão muitos falsos mestres, trazendo medo, temor, prognósticos de caos, cada vez mais aumentando o número de pessoas prevendo o dia da vinda de Jesus, como aconteceu no início desse ano. Fiquem prevenidos, porque vai ter um apagão de não sei quantos dias. Comprem velas brancas, comprem água, se prepare, porque vem o fim do mundo. E muitos irmãozinhos incautos indo atrás, pegando essa profecia e mandando para os outros. Gente, vamos voltar para a Bíblia. Vai faltar comida, vai faltar alimento. Gente, vamos nos alinhar com a palavra. Sabe qual o maior guia escatológico que nós temos? Não são os profetas de caos, não é aquilo que vem pela rede social, não, é a palavra. Amém. Vamos estudar a Bíblia, estudar Isaías, vamos lá estudar o livro de Daniel, pegue o livro de Apocalipse. Apocalipse não é para gerar medo. Qual a função do livro de Apocalipse? É revelar Jesus Cristo. Já está no primeiro verso do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que foi dado a João na ilha de Patmos. E todo o livro revela o que? Jesus. E tem muita gente que usa o livro de Apocalipse para procurar o anticristo ali. É interessante que não aparece nenhuma vez o nome do anticristo no livro de Apocalipse, gente. Vamos estudar Mateus 24. Vamos ler Apocalipse buscando revelação. Vamos alinhar com Deus. Para de ouvir esses profetas que não têm conhecimento bíblico, não estão alinhados com a Bíblia e ficam trazendo caos. E infelizmente em 2021 vai aumentar. Vão aproveitar o pânico para gerar mais medo aí no meio das pessoas, trazendo prognóstico de caos, falsos ensinos em relação ao tempo do fim. Outros virão com a visão legalista, anulando o sacrifício de Jesus como único caminho de salvação. O evangelho legalista vai tomar lugar. Você tem que fazer isso, você tem que guardar isso, você tem que andar assim, você tem que vestir assim, você tem que fazer isso, porque senão você perde a salvação. Isso é legalismo. Por outro lado, haverá falsos mestres tentando jogar a igreja para o outro lado. Uma distorção da graça de Deus, o abuso da graça.
Quem sabe muitas vezes usando a doutrina maravilhosa da graça de Deus como um pretexto para pecar. Ah, você saiu da lei, você está debaixo da graça, então você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Você pode alcoolizar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. A Bíblia é bem clara. O crente pode fazer tudo? Sim ou não? Pode? Pode. Mas tudo convém? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você, talvez escandaliza quem está assistindo, mas não estou nem aí, você vai escandalizar ou não? Deixa eu perguntar, crente pode beber vinho e cerveja? Pode. Agora, convém a ele? Não. Paulo falou isso, gente. O crente pode tudo, mas nem tudo convém, gente. E muitas vezes nós temos que libertar, sabe do quê? Se libertar das coisas que não podemos é fácil, mas tem que se libertar das coisas que nós podemos, mas que não convém. Gente, o abuso doutrinário que tem vindo através da chamada supergraça, hipergraça, 2021 em diante, vai aumentar. Dois polos contrários. Vai aumentar o legalismo, pessoas dizendo que para você ser justificado, ser salvo, você tem que guardar esse dia, você não pode comer aquilo, isso, legalismo. E interessante que o legalista, sabe o que eu descobri, gente? O legalista é um hipócrita. Sabe por que o legalista é um hipócrita? Porque ele impõe aquilo e ele mesmo não consegue fazer. Por que Jesus censurava os fariseus? Porque eles faziam isso, e diz Jesus, olha, vocês fazem as pessoas ir do inferno 2 vezes, porque vocês ensinam isso, e vocês mesmos não conseguem cumprir. Gente, o legalismo caminha junto com a hipocrisia. Eu garanto a vocês, nenhum legalista ele consegue cumprir aquilo que ele impõe na direção das outras pessoas. Por isso Jesus chamou os hipócritas. Leia lá Mateus 23. Esse é um lado. Tem falsos mestres legalistas serão levantados, e tem outros falsos mestres que vão se levantar usando a graça de Deus para justificar, sabe o quê? A libertinagem. Diga isso. O Evangelho de Deus revela a graça de Deus, e graça de Deus não é pretexto para alguém pecar. Isso é libertinagem. Mas vai aumentar. Para algumas pessoas, amados, nós aqui somos legalistas. Acham que a Yarne é legalista. Por quê? Porque nós queremos viver de maneira coerente, em cima de princípios. Nós não aceitamos isso porque não convém. Então o pessoal da hipergraça olha para a gente, não, são legalistas, são religiosos. Gente, o Evangelho de Deus, ele não é algo legalista, mas não é algo para jogar para a libertinagem. Infelizmente, os falsos mestres das 2 linhas de ensino se levantarão muito forte após esse tempo aí de pandemia. Número 11. Sendo que as pessoas estão prontas para a mensagem de salvação, devemos estar sensíveis ao bater do coração de Deus pelas almas perdidas. Você sabia que o coração de Deus bate pela alma das pessoas perdidas? Por isso João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o maior presente da humanidade, seu Filho unigênito. Para quê? Para que salvasse uma humanidade caída. Eu quero encorajar os irmãos aqui da casa, aqueles que estão vendo em casa esse tempo de virada, aqueles irmãos que não são do ministério também aqui, não são da casa, estejam com o coração sensível nesse novo ano.
para sentir, aleluia, o bater, o pulsar do coração de Deus pela alma das pessoas. E é esse pulsar de Deus que vai mover você na direção dos perdidos. 2021 é um ano para resgatarmos pessoas para o reino. É um tempo de colheita na casa de Deus. Aquilo que semeamos talvez em choro pelos nossos parentes que não conhecem a Deus, poderemos colher agora em 2021 e trazê-los aos pés de Jesus. 12º lugar, algo que creio que vai acontecer numa escala tão grande. O Espírito Santo colocou em nós isso. Por que o Senhor tem cobrado alinhamento de pessoas aqui na casa? E eu converso com muitos homens de Deus, estão passando nas suas congregações tempo de alinhamento. Esse ano foi o ano que muitos escândalos brotaram em meio à igreja, na cidade, no país e no mundo. Muitas obras infrutuosas das trevas que estavam ainda dentro de ministérios vieram à luz, porque Deus está alinhando a sua casa com Ele. E para esse alinhamento, um grande batismo de fogo já começou a vir, e que vai intensificar em 2021. Que o batismo de fogo, amados, nós temos ensinado aqui, ele tem algumas aplicações. O batismo de fogo, ele ativa o dinamite, o poder de Deus que está em nós. Mas o batismo de fogo tem outro aspecto também. Ele vem para queimar escória, para queimar aquilo que é impuro, para queimar aquilo que ofusca o resplendor da imagem do Senhor nas pessoas. Abra sua Bíblia aí, por favor, rapidamente, em Malaquias, capítulo 3. Aqui você vai encontrar um outro aspecto do batismo de fogo, uma outra aplicação. Por favor, veja aí o verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ah, apóstolo, isso está falando sobre o dia glorioso da vinda do Senhor? Não! Está falando no momento, está falando no dia que Ele vem na minha direção para tratar comigo, quando Ele vem na direção da igreja para tomar contas com ela, para tratar com a igreja, para queimar escória, porque o texto continua dizendo: quando Ele aparecer, pois Ele será como fogo do fundidor e como o sabão dos lavandeiros. O que o sabão dos lavandeiros faz? Limpa, tira toda a sujeira. E o fogo do fundidor pega o ouro, pega a prata, e a um alto calor tira toda a impureza, para que seja um alimento glorioso. Versículo 3: e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E purificará quem? Os filhos de Levi, os levitas do Senhor. E os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor oferta em justiça. Haverá um batismo de fogo para refinar as pessoas, como prata, como ouro. É o batismo de fogo vindo de maneira tão forte para queimar toda a escória. Esse alinhamento que começou agora vai entrar para 2021 ainda, vai continuar, para tirar toda a escória. Aleluia. Uma outra versão mais antiga diz que o Senhor viria como potassa. A potassa, ela bota o metal nela, quando ela está em ebulição, derrete. Quando eu era pequeno, eu gostava muito, na minha mente eu ia ser cientista um dia. Minha mãe me dava de presente tubo de ensaio, proveta, e eu gostava de ficar fazendo experiência em casa. E eu lembro que pegava um pouco de potássio, jogava um pouquinho d'água, botava num tubo de ensaio, aí botava lá uns pedacinhos de alumínio e ficava olhando ali dentro, derretendo o alumínio. A
potássia muito forte. E o texto diz que o Senhor virá como potassa para purificar os filhos de Levi. Então, para derreter tudo aquilo ali que causa, na verdade, impedimentos, tudo aquilo que ofusca a presença de Deus. Se prepare para o fogo de Deus. Você quer o fogo de Deus na tua vida? Levanta a tua mão e diga: eu quero o fogo de Deus. Diga: eu quero esse batismo. Amados, a igreja ela vai ser purificada assim como o ouro e a prata, para que possa se cumprir Isaías 60. Ela vai se levantar em glória e em poder. Isso faz parte do processo de Deus. Gente, é interessante que a palavra profética sempre ela aponta para nós para o sucesso, mas jamais existirá sucesso sem passarmos por um processo. Diga isso: na minha vida jamais haverá qualquer tipo de sucesso se eu não passar por um processo. Tudo aquilo que os primeiros vídeos que eu falei aqui são todos condicionais, gente. Ah, apóstolo, você na virada do ano falou que eu ia ganhar pessoas, evangelizar. Você falou que viria na minha vida aí um despertar tremendo da graça de Deus, da provisão de Deus. Não aconteceu nada. Pode só ir final de 2021 devendo e agora. Mas foi dado condições. Você cumpriu os princípios para que a palavra de Deus se cumprisse, a palavra profética fosse uma realidade na tua vida. Diga ao seu vizinho: a palavra profética ela ocorre na vida de alguém, mas ele tem que vencer durante o processo. E guarde isso no teu coração: jamais haverá sucesso sem o devido processo. Você está vivo aí ainda? Se você está vivo aí, levanta a mão de glória a Deus. Número 13. Essa palavra bem específica para alguns aqui da casa. Será o ano do levantar dos guerreiros. Eu posso ver no meu espírito aqui Deus levantando alguns aqui na casa como arcos, e outras pessoas intercessoras aqui como flechas, através de profundos treinamentos. Sabe, amados, há pessoas aqui na casa que eu olho para elas, eu não vejo outra coisa senão elas guerreando. Eu podia até falar o nome de algumas aqui, mas prefiro não falar hoje. Mas eu tenho no meu coração, as pessoas em 2021, Deus vai levantar de maneira tremenda, como arco, como flecha. Por isso procure ser fiel. Por exemplo, as segundas-feiras aqui está sendo um treinamento, e aqui Deus vai levantar muitos guerreiros de oração. Essa casa aqui é uma casa forte em oração e adoração. E alguns irmãos têm passado aqui por duros treinamentos da parte do Senhor. Eu quero declarar a vocês, quem sabe também outros irmãos de outros ministérios têm um chamado forte para oração e intercessão, e têm passado duros tratamentos, faz parte do treinamento. E a partir de 2021, Deus quer usar vocês como arco, como flecha. Tudo isso que vocês têm passado tem sido, na verdade, o propósito de Deus, a permissão do Senhor, para que vocês sejam adestrados e levantados, proclamando sim a vitória do Senhor, com muito poder, diante de tantas adversidades, coisas que vão ser levantadas nas cidades. Até em Curitiba você vai ser levantado para orar, em linha com o propósito de Deus. Quantos de vocês receberão cargas de oração, até por nações? E vai se cumprir a palavra do Senhor que está em Jeremias. Diz o Senhor: para mim vocês são como martelos, armas de guerra sois vós. Aleluia. Se você quer ser usado como martelo nas mãos do Senhor para esmiuçar as nações, levante a tua mão e diga glória a Deus. É um ano de arcos e flechas. Em 14º lugar, isso também tem a ver
com muitas pessoas aqui da casa. Algo tremendo que vai acontecer. Amados, em meio a esse tempo de pandemia, que gerou tanta depressão, tanta falta de esperança, Deus quer levantar um exército de libertadores e pessoas ungidas para ministrar a cura interior a um povo sem esperança. Se isso já era presente aqui na casa, 2021 haverá uma unção maior, e eu creio que nós teremos mais trabalhos aqui no campo da libertação e cura interior. Vamos incrementar mais ainda. Por isso, já no começo de novembro, vamos ter um seminário aqui de libertação. Eu não sei como é que vai ficar a questão de número de pessoas, se vamos entrar 2021 com restrição, mas não importa, nem que seja para 40 pessoas, nós vamos fazer aqui sim, porque tem gente e mais gente desesperada, gente. Basicamente, nós recebemos mensagens, tanto eu particularmente, minha esposa, como lá dentro do MAPEV, no WhatsApp, todos os dias, pessoas buscando, pessoas de outras cidades, querendo vir. O CMFL, que é para formar libertadores, temos que acelerar. E o Espírito Santo colocou, olha, tira até os requisitos que tinha antigamente. Nós só recebia pessoas que tinham feito o CILCE, ou o seminário lá da doutora Neuza, ou um seminário nosso final de semana. O Senhor colocou, não, recebe todos. É tempo depois parar o povo. Amados, estamos vivendo um dia de aceleramento. Ah, mas apóstolo, ele nunca passou por um CILCE, nunca passou por administração pessoal. Amados, Deus sabe todas as coisas, e o Senhor sabe por que nos deu essa direção, e eu quero seguir simplesmente a direção do Espírito Santo. O Senhor colocou em nosso coração, faz o CMFL à distância também. Há muitas pessoas que precisam ser treinadas nas outras cidades, eles não podem vir até Curitiba aqui, muitas vezes não tem condição financeira, pagar 3 vezes passagem aérea para vir, fevereiro, março e abril. Faz online, facilita para as pessoas. Por isso nós vamos entrar à distância assim. Então, 14º lugar, termino com isso. Haverá, não somente aqui, mas em igrejas que trabalham no campo da libertação e cura interior, haverá uma elevação, um elevar das águas do rio da libertação e da cura interior, para fazer frente à grande demanda, porque o coronavírus, a presente pandemia, gerou feridas profundas, traumas, depressão, opressão. Há muita escravidão que foi deixado aí pela presente pandemia, e nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Vai ser a matéria-prima, haverá muitos clientes para os seminários, e nós vamos ativar, né? Vamos ter durante muitas vezes no ano aqui. Estamos preparando para o CILCE de maio, mas antes disso já vamos fazer seminário agora em fevereiro, de final de semana. Então essa é a guia para essa casa aqui, será a nossa bússola aqui para o ano de 2021. Vamos trabalhar em cima desses 14 pontos aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Pai da glória, a tua palavra declara de maneira tão aberta. O Senhor não fará nada, está escrito em Amós, sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E a tua palavra fala de maneira bem clara lá através de Moisés, quando o Senhor quer falar com o seu povo, não será de outra forma, a não ser através de profecias, sonhos, visões. E a tua palavra declara, Senhor, de maneira tão forte, creia nos profetas e prosperareis. Procuramos essa noite não trazer um ensino aqui, mas simplesmente colocar aquilo que o Espírito Santo inspirou ao nosso coração. Temos buscado sempre, a cada ano, qual a tua palavra para o ano, como deveremos caminhar, de que maneira viveremos, como aplicaremos a tua palavra de uma maneira tão graciosa. Pai, de uma maneira tão maravilhosa, o teu Espírito vem de maneira doce sempre, nos dando um direcionamento, nos dando rumo, Pai. Ajuda-nos a ser como os filhos de Sacar,
Diz a tua palavra que eles eram entendidos nos tempos e nas estações, justamente para saber como o povo deveria proceder. Pai, que venha um manto profético sobre essa casa aqui. Oh Deus, abençoa em nome de Jesus cada ovelha que tu tens acrescentado aqui, pessoas que estão aliançadas com os teus propósitos, com a visão dada a essa casa. Nós queremos declarar 2021, o ano da revelação abundante do Senhor, o ano do cumprimento da palavra profética, aquilo que nós semeamos aqui nessa passagem de ano, é algo profético, Senhor, que vai ser um rumo, um norte para essa casa, para essas vidas. E eu quero abençoar cada pessoa que está lá no lar agora, assistindo essa declaração, essa proclamação. Que teu Espírito venha animar, Pai. Tira da inércia, tira da apatia, Pai. Tira da falta de esperança. Nós quebramos toda ação, ó Pai, do espírito de apatia. Nós desfazemos todas as ondas negativas que vêm através do espírito da resignação. E a tua palavra declara, Isaías 61, levanta-te. E nós nos levantamos. Não permita ninguém prostrado, mas nos levantaremos sim. Caminharemos na tua luz, resplandeceremos a tua glória. 2021, o ano para manifestar a tua glória, para resplandecer a tua glória. E ainda que as trevas venham, ainda que as trevas cubram a terra, mas sobre nós o Senhor virá surgindo. E nós declaramos sim 2021, o ano do resplendor da glória do Senhor. Toca cada vida, toca cada família. Abra espaço nos céus para que a tua provisão venha. Tu tens falado que haverá um tempo tremendo onde a tua provisão vai se fazer presente. Se formos fiéis no sentido de cumprir os teus princípios, Pai, em relação às finanças, seremos honrados. O Senhor honrará. E podemos dizer na Escritura, Senhor, nunca houve oportunidades tão grandes para Deus manifestar os seus milagres. Além dos tempos de crise, Pai, a pandemia tem produzido um achatamento econômico. Dizem os expertos aí na área econômica que serão dias difíceis, dias de achatamento, dias de diminuição, dias em que as famílias terão que aprender a conviver com menos. Mas não existe nenhuma atmosfera mais propícia para os milagres de Deus que os tempos de crise, os tempos de escassez. Profetas sempre estiveram, Senhor, envolvidos em milagres de multiplicação, em milagres de provisão, quando era tempo de crise. Como foi, Senhor, nos dias de Elias, como foi nos dias de Eliseu. E nós agradecemos a Ti, e eu abençoo cada família. Ó Pai, 2021, um ano poderoso, um ano de milagres, em cada casa, em cada coração, em cada família, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Pode aplaudir o Rei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho